Boa tarde a todas, a todos e a todos. Meu nome é Mariana Martins, eu trabalho na Expomos e participei do processo aqui como Museu Judaico da elaboração do plano museológico, política de acervo e programa digital. Então, essa tarde está sendo uma alegria, não só por ver esse processo coroado, mas por estar aqui junto com a equipe do Museu Judaico, que eu tenho um enorme carinho, com muitos parceiros, alunos, colegas de jornada. Enfim, acho que é uma tarde festiva para todo mundo, em que a gente tem a oportunidade de falar sobre assuntos importantes. E queria parabenizar o Museu Judaico não só pela conclusão das etapas, mas também pelo programa O Amanhã dos Museus, que eu acho que vai ser um programa longevo, importante, e que vamos todos seguir ávidos pelas próximas etapas. E eu estou também muito contente porque estou dividindo a mesa com pessoas que eu tenho um enorme carinho e que são referências para mim. Então, eu apresento todos. Marília Bonas, que é diretora técnica do Museu do Futebol. Paulo Garcês, que é professor associado do Museu Paulista da Universidade de São Paulo. E Juliana Monteiro, que é consultora do Museu Judaico de São Paulo para a revisão da política de gestão de acervo. E antes de dar início, então, à nossa mesa, eu só queria falar para vocês alguns informes. Então, a gente tem... agora, essa mesa tem 15 minutos de fala para cada um. Eu vou fazer um sinal para quando estiver perto. Por favor, olhem para mim. Ao final, a gente vai abrir para as perguntas. E lembrando também que o evento está sendo gravado, vai ser disponibilizado no YouTube e que também a gente conta com a tradução em Libras. Então, vamos dar início à mesa, que tem como tema como colecionar o contemporâneo, que foi justamente uma das questões que animaram esses processos que a gente está tendo a oportunidade de compartilhar com vocês aqui. E por que dessa pergunta, né? Ela parte, sobretudo, da compreensão de que não é possível falarmos em judaísmo e judeidade sem considerarmos o tempo presente, uma vez que são atemporais e, portanto, se manifestam na contemporaneidade, seja como reverberação ou de forma original. Além disso, ao nos fazermos a pergunta, né, como colecionar o contemporâneo, nós estávamos também abraçando a missão a que o Museu Judaico de São Paulo se dedica e que vimos há pouco Felipe comentando que tem o tempo presente como uma de suas expressões. Então, fica a pergunta, como colecionar o contemporâneo? Só um segundo. A partir dessa pergunta aberta, propomos então a reflexão sobre como as instituições vêm integrando às suas coleções as manifestações do tempo atual, lidando com temas e dilemas emergentes, assumindo riscos e constituindo a memória que servirá também ao futuro. E para responder essa pergunta, eu conto então com os meus colegas, para quem eu passo a palavra, começando pela Marília. Boa tarde a todo mundo que está aqui. É um prazer e uma responsabilidade gigante estar aqui nessa mesa com gente que eu não só admiro, mas que eu amo verdadeiramente, muita gente que eu amo verdadeiramente também na plateia, e estar nesse lugar, enfim, que eu, de alguma maneira, também vi, né, Roberta? A gente trocou muitas figurinhas, assim, acompanhei essa concepção e esse desafio do que é pensar num museu de comunidade, essencialmente, né? E como a parte do que é o contemporâneo, enfim, como eu estou aqui com o Paulo Garcês, nosso muso histórico da história, e eu não consigo ser formal, e vocês já sabem disso, eu não vou falar, não é uma apresentação institucional, então eu estou como diretora técnica do Museu do Futebol, também estou no Conselho Executivo do ICOM, mas eu vou falar um pouco pensando nessa trajetória de falar de políticas de acervo, de coleção, de preservação e de documentação. Beijo, Marilúcia Botalo, que me trouxe para esse campo da documentação, nessa perspectiva do colecionar contemporâneo, né? Então, colecionar o contemporâneo, a gente sempre coleciona o contemporâneo, independente do que você coleciona, né? É claro que se você está sempre colecionando o passado ou o presente, a partir do seu olhar, e aí, certamente, o Paulo vai falar disso muito mais brilhantemente do que eu, mas eu tentei trazer alguns pensamentos sobre esses vieses do colecionar e sobre essa questão
aí das possíveis múltiplas vozes, que é uma coisa que, enfim, definitivamente, quando você trabalha com comunidade, é o que mais pega, né? Então, você tem uma ideia de comunidade e uma ideia de múltiplas vozes. Eu trouxe uma foto do Pelé, depois vocês vão entender, porque, né, pelo menos uma vez eu vou falar de uma coisa. Então, a gente tem esses conceitos aí do colecionar, o Pomian, que cunhou aí, famosamente o conceito de semióforo. Então, esses objetos naturais, artificiais, retirados do seu contexto e mantidos aí fora desse circuito, numa proteção especial, fechado, preparado para esse fim, expostos ao olhar do público. E aí eu tentei cruzar com algumas coisas, em especial o Dicionário de Museologia do ICOM, que saiu ano passado, que está, enfim, também trazendo aí novas vozes de museologia para poder falar. Então, enfim, dessa perspectiva do colecionar. Então, ele fala dessa coisa de colecionar, não tem neutralidade. Tudo parece platitude até você chegar, de fato, no tratamento dos acervos, né? Então, o processo de colecionar espelha as qualidades, as limitações de sua sociedade, é influenciado pela política, pelas ideologias. Trouxe uma imagem do Pitt Rivers Museum, da Universidade de Oxford, que retirou uma parte que era bastante famosa das coleções que estavam expostas de remanescentes humanos, de cabeças encolhidas e tal. Então, também, o que é isso? O que reflete essa sociedade, essa coleção, e o que você faz depois que você tira à disposição em outro momento. E aí, enfim, tem muitos projetos, e aí, dentro do contexto do ICOM, a gente tem um comitê específico, que é o CONCOL, que é um comitê que trabalha com a questão do colecionismo contemporâneo. Então, mais do que entrar em viés, em taxonomia, em possibilidades do que é o contemporâneo e como museus de história podem trabalhar isso, eu trouxe um exemplo, que é um exemplo interessante, que é esse exemplo desse projeto Sandok, que é desses museus, são 7 museus históricos suecos. E aí eles fazem um cruzamento de estratégias que eles se renovam aí para entender o que é colecionar esse contemporâneo. Mas, ao invés de eu trazer as estratégias deles, eu resolvi trazer uma coisa que é um ponto importante desse projeto, que é esse entendimento de que colecionar é documentar, e esse documentar, ele é um documentar a partir de múltiplos pontos de vista e múltiplas vozes. Então, colecionar não é necessariamente ter novos objetos dentro do seu acervo, mas você recolecionar, você olhar, mas documentar essas outras possibilidades e essas outras informações relacionadas a um mesmo objeto. Então, essa questão ele traz isso, de que, essencialmente, documentação dentro desse projeto de colecionismo contemporâneo, de história contemporânea, é um estudo contemporâneo e o colecionar numa perspectiva dessa documentação polifônica. Aí vem eu mesma querendo fazer aí novas ilações, né? Então, aí a gente, quando está falando de museu de comunidade, eu tentei trazer isso muito numa perspectiva e muito provocada até pelo histórico de troca com a própria Roberta, pela nossa experiência no Museu da Imigração, compartilhada aqui com a Mariana e com a Juliana, né? E minha trajetória também no Museu Paulista, de pesquisa, entender também o que são essas camadas da memória, como elas se relacionam a esses objetos. Então, tem essa questão, né, o quanto a memória... Aí a Miriam Sepúlveda trazendo isso, a memória informa, né, essa noção do simbólico, a maneira como a gente compreende as coisas, os seus enquadramentos, os seus vieses. E aí, claro, trazendo a Françoise Verger, muito recente, porque a Juliana me provocou ontem no WhatsApp, e eu refiz a apresentação inteira. E aí cheguei no livro com várias questões, um livro que a gente estava discutindo, inclusive, o quanto, enfim, é uma pancada a cada 5 segundos, você volta, vai, concorda, não concorda. Mas, essencialmente, ela traz essa questão de que não é a epopeia que conta a história dos anônimos, é o relato, né? E aí o quanto isso tem a ver com a nossa noção de patrimônio, o quanto isso tem a ver com a nossa noção de memória, o quanto isso tem a ver com as nossas coleções e com esse colecionismo contemporâneo, que não é necessariamente aquisição de objetos, mas, eventualmente, olhar com nova luz do lugar onde estamos para essas coleções que existem e até ampliá-las a partir dessas novas camadas de leitura possíveis.
E aí, pensando nisso, né, são essas palavras, tem muitas palavras muito gastas, potente, por exemplo, é uma palavra gasta, decolonial, uma palavra gasta e torcida, muitas vezes, mas polifonia também é uma, mas estou usando aqui nessa perspectiva dessa documentação de múltiplas vozes, pensando muito num acervo de comunidade, um acervo que representa identidades, e esses objetos como os objetos suportes, ainda que não haja imanência nesses objetos da memória, né? Então, documentar múltiplas vozes de um objeto, então é possível uma documentação polifônica, a gente pensar que o colecionismo contemporâneo ele está imediatamente atrelado a uma documentação polifônica, né? Então, como que a gente registra isso? A gente tem visto isso nos processos de curadoria, mas como isso fica em termos de preservação, em termos de gestão de acervos dentro dos museus, em especial de museus que estão trabalhando com identidades. E aí essa coisa que eu acho super interessante da polifonia, que a polifonia é isso, não tem consonância, ela tem convergência, né? Então, é impossível conseguir construir consenso quando você tem múltiplas vozes. Então, é procurar o ponto de convergência. Será o ponto de convergência o objeto? Né? Então, como trazer isso dentro desse mecanismo do colecionismo e da documentação. E aqui tem um pouco, como eu falei que ia trazer uma imagem do Pelé, é um pouco quem é Pelé, né? A gente está agora no processo, Renata Beltrão está aqui comigo, é vítima comigo desse processo de renovação da exposição de longa duração do Museu do Futebol, e como qualquer objeto, né, o futebol ainda é um objeto imaterial e tudo mais, que tem objetos materiais, claro, atrelados a isso, para cada um, o futebol é uma coisa. Né? E para cada uma das pessoas, o Pelé é um símbolo, um ídolo ou alguém desprezível dentro da história do Brasil. Então, não tem um Pelé, né? Tem muitos Pelés, mas existe uma imagem aí geral, enfim, a qual a gente pode agregar. O Pelé pode ser esse ponto de convergência dessas projeções, dessas construções do futebol, dessas construções de nação, dessas construções da identidade brasileira. E aí é um pouco essa metáfora, já que o Felipe estava falando da metáfora da trança, eu também gosto de metáfora, às vezes não dá muito certo, mas enfim. Essa é uma capa da revista Esquire, montada a partir de todas as capas que anunciam a morte do Pelé, a partir de diferentes lugares do mundo, a partir de diferentes pontos de vista, mas você tem uma imagem do Pelé. Né? Então, em que medida a documentação polifônica não pode ser isso, a gente sair de uma ideia que também é uma metáfora que a Mariana já está cansada de ouvir, Juliana também, sair da ideia de que quando a gente está trabalhando com comunidade, a gente está construindo uma espécie de vitral com várias vozes para construir uma imagem com múltiplas imagens. E aí esse diálogo, então acho que muito do que o Felipe trouxe, né, dessa questão da construção dialógica, que eu acho que é uma premissa, e é uma premissa que, inclusive, eu vou fazer aqui uma análise crítica do que muitos museus dizem que é diálogo, e que eu entendo que não. E, às vezes, eu acho que, se você não banca, melhor não fazer, né, em relação a diálogo colaborativo e tudo mais. Mas é isso, a gente está falando de diálogos de diferentes pontos de vista, comunidade, cultura, sociedade. E aí eu trouxe o Bakhtin para poder falar também, que é essa questão do diálogo passa pela linguagem, e que a linguagem também tem seus vieses, e que a documentação também tem seus vieses, e que isso é importante de registrar. Fiquei até ontem pensando nisso, se cada documentalista não podia ali colocar sua biografia, suas áreas de interesses, não que você vai conseguir registrar os seus vieses pessoais dentro de um formato, né? Mas não tem neutralidade em como se documenta, em como se coleciona, em como se registra, e que muitas vezes, enfim, os museus ainda caem nesse lugar, e a gente muitas vezes corre o risco de ficar fazendo metamuseus, museus que explicam as histórias dos museus, as histórias das tomadas de decisão do museu, né? Então, como também que a gente consegue lidar com essas questões do contemporâneo aí dentro desse contexto. Então, essa coisa do discurso polifônico, você tem uma pluralidade de vozes que coexistem, esses discursos são perceptíveis e deixam-se ver ou entreter. Né? Então, também como a gente, em todas as frentes de comunicação museológica, pode pensar como deixar essas múltiplas vozes se verem ou se entreverem. E aí, pensando em comunidade, é isso?
Comunidade é uma construção, não é uma construção nem estável, nem neutra, é absolutamente fluida, você pode pertencer a muitas, né? Então, essa questão, o judaísmo e a judeidade, eu acho que é ótimo, traduz muito isso, né, na perspectiva das identidades, o que parece uma questão mais estável, mas, obviamente, em termos de prática, tem todas as suas bagagens enfim, e contextos e construções simbólicas, né? Então, tem essa coisa, unido, você tem uma interação padronizada, então, trazendo aí um pouco ainda, apoiada nessa fala do Felipe, né? Então, essas tradições que estão aqui, de alguma maneira, são interações padronizadas, mas, então, você tem uma coisa de uma certa união por um pertencimento, mas, às vezes, também por uma necessidade específica dentro de um contexto histórico, social, que também está sujeito à mudança, né? E aí as perguntas que a gente responde cada hora de um jeito, o que é um objeto de uma comunidade, o que é o contemporâneo para uma comunidade, né? Então, colecionar contemporâneo é esse olhar para esse objeto, que pode ser um objeto da tradição, a partir de um outro lugar, de um novo significado que ele pode ganhar dentro de um contexto que é um contexto contemporâneo. Como esse objeto pode ser esse elemento de suporte, de convergência dessas múltiplas vozes, como essa comunidade que é dinâmica e que se atualiza, que, de repente, o ponto aí de certa estabilidade é esse objeto. E como dar múltiplas vozes a um objeto, lembrando que o objeto não tem voz, né? Então, como deixar perceber, como se deixar essa polifonia ser visível aí para quem está tendo contato pela primeira vez com essa coleção. E aí, muito do que vem desse debate contemporâneo, do colecionar, documentar, e aqui eu estou trazendo, não é a mesma coisa, mas estou trazendo muito nessa perspectiva de esse olhar também para as coleções que a gente já tem, essa coisa de nada sobre nós sem nós, que é uma premissa muito forte. E aí eu trago um pouco algo que pode parecer ultrapassado em termos de tempo histórico, mas não é. Então, a Sherry Arnstein, ela trabalha, enfim, é uma cientista política dos Estados Unidos, e ela criou aí essa ladeira da participação, muito na perspectiva da participação política, mas que ajuda muito a gente em tempos de tokenismo, em tempos de apropriação, em tempos que é bonito falar que é colaborativo, mas que você não necessariamente está cedendo poder. Então, tem essa escada, é uma bibliografia, a própria Sherry Arnstein diz que isso não funciona para tudo, mas ela diz isso. Então, o nível de não participação é esse nível de manipulação, estou fazendo isso por vocês, eu estou traduzindo por vocês, isso aqui que está acontecendo. O de terapia, que você tem um problema, está acontecendo um problema na sua comunidade, então vou chamar 2 de vocês aqui dentro do nosso contexto decisório e a gente vai tomar uma decisão conjunta. Então, é o que ele chama de problema, né? Então, as pessoas estão ali para resolver um problema e são 2 pessoas que falam em nome de uma comunidade inteira. Então, é o que ela traz como terapia. Informar, e aí informar, ela faz uma crítica de que é informar aqui numa coisa de não dialógico, um pouco o que seria a primeira missão aqui, né? Então, difundir não é dialógico, né? Então, informar também não é um processo de participação. E aí entra nessa discussão do tokenismo, né? Então, o tokenismo é um pouco, eu boto um curador indígena para tratar sobre esse tema, mas toda a estrutura se mantém exatamente como é, todas as ferramentas, todos os fazeres, aí acabou essa exposição, sai. Então, a gente tem visto muito isso, né? O tokenismo é trazer uma pessoa que está supostamente representando uma comunidade inteira para uma dinâmica que não se movimenta em torno dos debates, saberes, fazeres, práticas, narrativas, enfim, que essa pessoa traz no bojo aí, do seu próprio contexto cultural e também tomando um indivíduo pelo todo. E aí tem essa coisa, o nível de consulta. Então, uma coisa da consulta eu continuo dentro das mesmas estruturas de tomada de decisão, mas eu faço uma consulta, vocês dizem sim ou não, e aí eu vejo se me interessa. Placation, eles chamam de, né, de aplacar. Então, é uma coisa, tem uma dinâmica pública de participação. Então, a gente convoca um fórum para fazer isso é pontual, isso depois não se mobiliza e não altera nenhuma estrutura. E aí você começa as esferas e os degraus do que ela chama de poder cidadão. O primeiro é a parceria.
E aí eu vou falar disso de parceria, mas a parceria é isso, regra clara, estabelecido até onde vai, sem vender um peixe de que você não vai cumprir. Então, às vezes, é mais estratégico fazer uma parceria pequena, que você vai garantir que, em termos de esfera decisória, vai dar conta, do que você falar que é tudo colaborativo e participativo. Delegar poder, que dentro das instituições museológicas é muito complexo, porque aí a gente tem os conselhos, aí tem as entidades gestoras, aí tem os patrocinadores, aí tem, enfim, a diretoria, a universidade, né? Então, também muito cuidado quando a gente está falando, estamos delegando poder. E aí, por fim, o controle cidadão, que, de fato, é essa esfera bastante radical de processo colaborativo e muito rara. E aí eu acho que é sempre importante a gente falar, isso que eu estou chamando de colaborativo, cabe onde? Né? E aí, só para finalizar um pouco, o que é esse caminho, né, para esse colecionar contemporâneo. E aí pensei muita coisa que eu também, no passado, chamei de colaborativo e que, pensando bem, não era. Então, tem sido bom, assim, essa autocrítica, porque eu acho que eu fico tão incomodada quando eu vejo que as pessoas falam que é colaborativo, não é? Que aí eu também passo o tempo inteiro muito crítica, de dizendo é colaborativo até certo ponto, é colaborativo entre 3 pessoas, não é colaborativo entre a comunidade. Então, né, é bom qualificar. Então, o que é o contemporâneo para essa comunidade? Nessa multiplicidade, quais são esses suportes, né, quais são esses objetos aí possíveis de trabalho para isso? Este trabalho, ele é um trabalho, o trabalho colaborativo ele tem de ser remunerado, porque senão você não garante múltiplas vozes, senão você garante só quem tem ali um interesse muito específico em trazer a sua construção. Não necessariamente esse interesse específico é o interesse que falta dentro do teu processo, né? Então, lembrar que trabalho colaborativo não é um favor que as comunidades estão fazendo para você, pelo contrário, é você que tem que fazer esse trabalho para a sociedade. Então, estruturar isso dentro dos projetos e dos processos é importante. Essa busca ativa por múltiplas vozes, porque, em geral, as pessoas que querem falar dentro do contexto dos museus são pessoas que já entendem o museu como esse lugar de representação, e que, muitas vezes, dentro desse contexto, também querem fazer valer mais a sua voz do que outras vozes. Então, também como que a gente equilibra um pacto claro, o fôlego claro. Então, o que a gente espera, o que a gente quer, até onde a gente vai, quem é o mediador, quais são as expectativas, até combinar o jogo, definir essas estratégias e as figuras de mediação, né? Então, se é colaborativo, você não tem eu fiz um projeto colaborativo, não existe. Né? Eu articulei um projeto, eu mediei um projeto, tem que ter essa figura de mediação, essa figura que dá o tempo, mas tem que estabelecer isso, e esses pontos de avaliação do conjunto do processo. Tipo, a gente combinou que ia fazer isso, nesse ritmo a gente não consegue. Qual é o desvio de rota? Né? E aí volta essa questão do gestor como um gestor menos autoral e um gestor mediador, né? Que é uma coisa que esses tempos pedem um gestor que é muito menos, eu tenho grandes ideias, mas como do tipo, eu estou aqui articulando uma série de ideias, e como que eu consigo executar isso. Porque, para garantir múltiplas vozes, você tem que silenciar também. Né? Então, todo mundo, eu sempre repito, todo mundo tem que sair um pouco insatisfeito, inclusive você, e assumir com todos os envolvidos, em especial os institucionais, que você não tem controle total sobre o processo, sobre o resultado, talvez. Talvez não saia exatamente o que você esperava. Então, tem que bancar isso. Né? Então, se for para fazer um projeto colaborativo e ter um resultado específico, de repente ele não é colaborativo. Se você quiser que saia uma coisa de determinado jeito, aí você tem que voltar lá para a escala e falar, talvez isso seja tokenismo, talvez eu esteja usando essas pessoas para legitimar um caminho que eu acredito institucionalmente que é o caminho. Então, é isso. Tentei falar em 15 minutos, não sei se eu fui bem sucedida. Desculpa. Obrigada. Obrigada, Marília. Passo, então, a palavra para o professor Paulo. Boa tarde. Shalom também, não é? Porque nós precisamos. E queria agradecer muito o convite para estar aqui, Felipe, na sua pessoa, não é? ao Museu Judaico, para dividir a mesa, né, com as minhas colegas, né, que já são os velhos companheiros aqui, né, de embates e conquistas também, né, e falar, enfim, eu queria partir muito da minha
aqui na minha colaboração do que tem sido um pouco as minhas aflições nesse período já de 1 ano de reabertura do museu. Porque acho que, nesse período, nós pudemos refletir, afinal de contas, sobre a nossa inserção no tempo presente, não é? No tempo contemporâneo, em que medida isto foi possibilitando uma reflexão sobre o que tem sido o acúmulo de algumas experiências contemporâneas no museu nos últimos 30 anos, desde a gestão do professor Ulpiano Bezerra de Menezes, né, que fez a reorientação conceitual do museu, e que foi nos lançando uma série de responsabilidades e de tomadas de decisão também com relação a como nos comportar diante das incontáveis ausências dos sujeitos sociais nas nossas coleções, não é? E em que medida isso me parece ser algo que, lá do Ipiranga, não é, pode partir alguma questão aqui mais coletiva, não é? Eu parto, né, naturalmente, do que foi, afinal, enfrentar um perfil de coleção que era um perfil de coleção complicado, né? Porque, por um lado, havia, claro, a decisão da Primeira República, sobretudo na gestão de Afonso Toné, de estabelecer uma política memorial para o paulista do sertanismo, né, o bandeirante, e, por outro, para o fazendeiro de café, aqui em Itu, né? Eles são, obviamente, ligados por laços de sangue, né? Com isso se reuniu uma série de objetos ligados a um passado remoto, mas, sobretudo, se estabeleceu uma política muito contemporânea naquele momento de encomenda de obras de arte, por exemplo, né? Que lançaram para o público uma mensagem hipercontemporânea de discorrer sobre o período colonial e sobre os sujeitos sociais no passado a partir da ótica da Primeira República. E isso, para nós, tem sido uma inquietação permanente. Embora as nossas obras, nossa escadaria, hall, salão nobre e muitas outras coisas digam respeito ao período colonial, calma, essas obras tinham uma contemporaneidade. Elas precisam ser compreendidas no momento em que as encomendou. Ou seja, o museu sempre se relacionou com o seu tempo presente de uma maneira extremamente compromissada e, obviamente, extremamente perigosa, não é? Porque, claro, a leitura que se lançava sobre o passado não vinha do passado. Toda leitura de historiador é uma leitura do presente, não é? Sempre é contemporâneo. Isso já foi dito aqui, não é? Nós colecionamos sempre a partir do presente, do contemporâneo. Então, enfim, nós recebemos um legado, não é, que, por um lado, era cheio de coisas muito velhas, não é? Pedras do século XVI, lá, enfim, objetos de arte sacra, jacarandás sem fim, mas, por outros, essas linguagens, essas mídias contemporâneas àquele momento, como é o caso da pintura de história, não é? Que estava vívida e sofreu o benefício de milhares de cruzeiros e de mil-réis naquela época, não é? E nada foi modernista. Modernismo, Semana de 22, isso é tudo irrelevante para as maiores encomendas públicas de obras de arte na década de 1920. Esqueçam os modernistas, eles são nada do ponto de vista dos gastos públicos do Estado de São Paulo. São uns ninguém, não é? Oscar Pereira da Silva era um alguém, não é? Os outros eram um enfant terrible naquele momento. O Estado gastava para comprar obras de arte que queriam dizer exatamente o que o Estado queria dizer. E era muito dinheiro. Era tanto dinheiro que nenhum outro Estado, naquele momento, conseguiu construir uma narrativa sobre o passado brasileiro, sobre o passado de si, como São Paulo. Por quê? Porque o poder não estava na reunião de coisas velhas, o poder estava na constituição de uma narrativa contemporânea visual. Ou seja, quem teve dinheiro para encomendar pinturas e esculturas para construir uma narrativa da história do Brasil venceu a narrativa da história do Brasil nos livros didáticos e em todo o resto. E isso foi o Museu do Ipiranga, o Museu Paulista, que fez. Não foi nem o Museu Histórico Nacional, nem o Museu Imperial, nem nenhum outro do nosso país. Tudo isso para lembrar que o contemporâneo é decisivo no passado.
O professor Upiano nos lembrou também que, afinal de contas, lidar com esses passivos todos, ou os passivos das escolhas das velharias do período colonial e do Império, ou das próprias reuniões de objetos contemporâneos da Primeira República, era um desafio para nós a partir de 1990, não é? Na reorientação, mas certamente também era a reflexão sobre o que estava se perdendo. O professor Upiano estabeleceu 3 linhas de pesquisa: imaginário, cotidiano e trabalho. Trabalho, por exemplo, era uma linha que estava diretamente ligada à consciência da perda dos ofícios naquela virada dos anos 80 para os anos 90. O que vai acontecer com os decoradores, com os pedreiros, com os sapateiros, com os costureiros, com as costureiras? O que vai acontecer com esses ofícios que eram a característica da nossa vida cotidiana presente? Todos nós usávamos, mas isso estava sofrendo concorrência cada vez mais de uma indústria seriada e cada vez mais de uma indústria oriental, que já estava começando a se mostrar efetivamente agressiva nos tigres asiáticos, ainda não era a China. Claro que essas questões foram também motivadas por uma historiografia que era também ela contemporânea, não é? Essas linhas de pesquisa, sobretudo imaginário e cotidiano, são tributários da terceira geração dos naqueles anos 80 e 90, e trabalho do neomarxismo britânico, das linhagens dos anos 60 até aqueles anos 80. Ou seja, uma política de reflexão e de coleta sobre o presente, não é? Sobre esses ofícios que estavam sendo perdidos, se cimentava, na verdade, em como ler antigas coleções de outras maneiras, porque não é? Nós efetivamente colecionamos pontos de vista, não é? Junto com os objetos, mas, enfim, tudo isso para efetivamente posicionar um museu de história no tempo contemporâneo. Não havia, a partir daquela perspectiva, qualquer possibilidade mimética, de mímesis com o passado. Passado e história são 2 coisas totalmente diferentes, e memória e história também são totalmente diferentes, embora conectadas, sobretudo num museu como o nosso, que tinha sido a plataforma discursiva memorial das elites do café para o resto da sociedade. Não como história propriamente, mas como memória, como estratégia de hipervisibilização e de apagamento. Portanto, não é, quando o museu se move nos anos 90, é de novo o contemporâneo, como foi nos anos 20, que está, afinal de contas, nos movendo, nos colocando. E estou frisando isso porque é fundamental que nós não corramos o risco nunca de confundir museus de história com o passado. Museus de história estão sempre ali, ancorados nas nossas misérias espirituais do presente, não é? Nas nossas ambições, nas nossas vaidades, nos nossos egos, nos nossos ódios de classe, nas nossas intolerâncias, nos nossos ódios raciais. Não é? É sempre ali que está a raiz do problema, não é? Mas, nesse sentido, né, passando para um segundo tópico, ficou também muito claro naquela experiência que colecionar o contemporâneo não era apenas colecionar os objetos do tempo presente, mas era colecionar a partir dos pontos de vista do presente. E acho que esta é uma questão fundamental para nós aqui nessa reunião, não é? Nós não podemos nos deixar levar pela ideia de colecionar o tempo presente é colecionar as coisas de hoje, ou a produção de hoje, embora isso seja central. Por exemplo, o Museu de Londres fez um trabalho espetacular, e não foi só ele, de colecionar, por exemplo, a Covid. Coisas que, sei lá, talvez nem dê tempo mais, né? Porque a gente foi pegando, usando, jogando fora e guardamos. Sempre tem um louco que guarda tudo. A gente aprendeu isso no museu, assim. Sempre tem, graças a Deus, um virginiano ou um canceriano louco que coleciona tudo. Mas, enfim, precisamos colecionar o contemporâneo, as coisas de hoje, mas precisamos colecionar a partir de um olhar contemporâneo. Ou seja, esse olhar contemporâneo nos lança de novo para os objetos do passado, que nós não tivemos, que nós não temos nas coleções. Não adianta nós acharmos que o compromisso de um museu contemporâneo é só o seu tempo presente. Não é. É a reflexão do tempo presente. Portanto, é uma tarefa hercúlea termos a sensibilidade de saber o que escolher hoje, porque nós não temos um afastamento necessário, e talvez seja necessário que nós não tenhamos afastamento,
Por outro lado, é fundamental que nós sejamos capazes de olhar para trás, a partir da contemporaneidade, e ver o que falta. Ou seja, colecionar o contemporâneo é colecionar as convicções contemporâneas sobre aquilo que nos cerca e sobre aquilo que deveria nos cercar e ainda não está. E acho que isso é uma questão fundamental, não é? Por quê? Porque às vezes o apelo do contemporâneo nos museus de arte é muito claro isso, faz com que a gente esqueça de colecionar o resto. Ou seja, eu começo a colecionar todas as demandas atuais dos movimentos sociais que são plenamente compreensíveis e tal, e a gente vai, mas e os buracos que ficaram para trás? Ninguém mais toca nesse assunto? Como eu vou olhar para Almeida Júnior hoje? E como eu vou olhar, no caso da Pinacoteca aqui do Estado, né? Como é que eu vou olhar para os contemporâneos do Almeida Júnior, que a hipervisibilidade do Almeida Júnior apagou, ou a paixão dos intelectuais da década de 90 e depois dos intelectuais da USP sobre o Almeida Júnior, e que foram mascarando a possibilidade de outras vozes discursivas aparecendo. Isto também é uma preocupação contemporânea. Não é só saber o que está acontecendo no mercado, nas feiras, nos ateliês, ou seja, me parece que isso alcança todo mundo. Isso está no Museu de História, está no Museu de Ciências, isso está no Museu de Comunidade, isso está no Museu de Ciências Naturais, inclusive. Não é? Isso, enfim, não é, me leva, eu estou contando o tempo aqui, não é o máximo que eu consigo, não é? Nos leva para, afinal de contas, celebrar definitivamente uma reflexão que é aquela fundamental, não é? Que é escolher as questões. Como colega de vocês e como profissional de museu, eu também não sou museólogo, parece aqui o muro do pedido de desculpas, né? Não sou museólogo, mas sou orientador no programa de museologia. Está dando certo, não está? Bom, me parece, efetivamente, não é, que nós precisamos assumir que essas questões da contemporaneidade devem vir de um procedimento fulcral de valorização da pesquisa. A pesquisa é uma palavra que eu não ouço nas nossas discussões. É uma palavra que eu não leio nos nossos planos. E, sobretudo, não vejo nas nossas rubricas orçamentárias. Como nós estamos efetivamente investindo em curadoria de coleções? Eu não estou, sinceramente, tão interessado em curadoria de exposições. No meu tempo, elas vêm tão depois. Nós precisamos investir em reflexão, em pesquisa, saber o que nós precisamos fazer. A nossa missão institucional, que é o mais basilar que nós podemos ter, tem que estar cravada na consciência do que nós vamos pesquisar. Museus são produtores de conhecimento, não são produtores de evento, são também, não são produtores de aplausos, não é? Eu acho que nós somos lugares de dores, nós somos lugares de dobrarmos-nos sobre si mesmos. Nós precisamos pesquisar as nossas coleções, precisamos investir, e para isso nós precisamos pensar. E pensar a partir do contemporâneo. As nossas agendas institucionais só ficam olhando quais metas eu tenho que cumprir, de quantas exposições temporárias, de quanto público eu tenho que alcançar, quanto isso, quanto aquilo, e o que nós estamos fazendo efetivamente para pensar o contemporâneo que eu devo fazer e agir. Qual é o tempo que nós reservamos para isso? Do meu ponto de vista, nós precisamos essencialmente preservar tempo para a pesquisa do que é a ansiedade contemporânea. Aquilo que nós precisamos consultar sobre o nosso tempo, aquilo que nós precisamos consultar sobre tempos que já não são mais os nossos. Ou seja, é preciso desacelerar, eu acho. E pensar para onde nós vamos, não é? Por fim, eu queria dizer que lá
é um problema para nós e imagino que seja um problema para todos, né? E por isso eu acho importante frisar aqui. É fundamental ter espaço, além de tempo. Políticas contemporâneas de aquisição pedem espaço. Nossos museus não têm muito tempo para pesquisa e para reflexão continuada, e a longo prazo e a médio prazo. Nossos museus também resolveram que reserva técnica não é um problema. E laboratório de conservação. Olha, gente, se nós, no museu, a gente pode reler, a gente pode fazer o que a gente bem entendeu. Eu trabalho com iconografia bandeirante, estou careca de ler. Pois é, eu ainda tenho muita gasolina para cortar, para gastar, até eu ficar careca de estudar bandeirante, não é? Mas eu me volto a isso, eu me volto para estudar, não é, o passado. Isso não dá conta. Essa é uma missão, rever velhos acervos, mas nós precisamos de espaço para novos acervos. E nós precisamos enfrentar isso. Onde nós vamos guardar? Qual é o investimento que nós estamos prevendo para manter coleções que precisam crescer? Não adianta apenas nós termos, e precisamos ter, mapeamentos de estoques patrimoniais. Saber que nós nunca vamos sinalizar, para mim isso ficou muito claro no texto do professor Upiano, de novo, não é? Sobre museus de cidade, também na minha experiência com a Expomos, do Museu da Cidade de São Paulo. Não adianta, a gente nunca vai ter tudo. A gente precisa ter um mapa dos recursos patrimoniais na sociedade. Precisamos, mas a sociedade joga fora, a sociedade morre, a sociedade perde, a sociedade inunda, a sociedade pega fogo, a sociedade descarta. Nós precisamos fazer também a nossa parte. Para isso, nós precisamos enfrentar a questão do investimento em quadros de curadoria de coleções para valer, gente. E precisamos não só juntar coisas, estudá-las. E precisamos ter espaço para juntar coisas, porque as nossas coleções são insatisfatórias. Não adianta a gente só querer reler, a gente precisa comprar. Se eu for só reler no museu, meus colegas, aquilo lá vai ser sempre um museu de quatrocentões. Não dá. A gente precisa ter espaço nas reservas para comprar outras coleções, não é? E acho que a última coisa, e essa me aflige muito, é que todas as nossas ações, que a gente compartilha até certo ponto, que a gente divide até certo ponto, enfim, tudo que você falou e que é mesmo um desafio ético para nós, mas o que a gente fizer no âmbito de política de aquisições contemporâneas, sobre o contemporâneo ou sobre o passado, porque os dois, para mim, são completamente contemporâneos, nós temos que comunicar. Não adianta só termos convicção de que a gente está fazendo certo. É preciso dividir com quem precisamos escutar, mas é, sobretudo, fundamental falar para todos. Porque o que nós estamos apanhando nas redes sociais, porque as pessoas não entendem por que nós estamos numa vitrine com liquidificador, com batedeira. Vem um ódio, inclusive, meio machista assim, nas redes, sabe? Como se cozinha é coisa de mulher, mulher não deve ter espaço no museu, porque as pessoas falam coisas assim, elas não entendem por que tem uma lata de bombom, por que tem uma lata de biscoito, por que essas coisas que são a nossa vida de objetos industrializados, do presente, não é, estão ali, e elas não têm obrigação de saber. E elas se sentem incomodadas, porque para muitas pessoas o museu ainda é o lugar do solene, ainda é o lugar do excepcional, ainda é o lugar da coroa de Dom Pedro, que é cobrada de nós. E por vezes tem que fazer, inclusive como há 2 semanas atrás, para a ouvidoria da universidade, solicitando que, por fim, solicito ao contribuinte que vá até o Museu Imperial de Petrópolis e visite a coroa imperial, de onde ela nunca saiu desde 1943. Ou seja, nós precisamos ser gentis, nós precisamos ser educados, nós somos pagos para sermos públicos, mas a gente precisa dizer para as pessoas o que a gente está fazendo, porque nós somos elite. E não adianta nós virmos com cotas, porque nas cotas entrará elite de novo. Nós precisamos aprender a lembrar que nós precisamos dividir o tempo inteiro. Nós precisamos conversar, ouvir, compartilhar decisões,
mas o contemporâneo talvez seja o mais difícil, porque as pessoas se reconhecem, por conta de livros didáticos ou por suas posturas clássicas, um passado que as acomoda, mas o contemporâneo incomoda. Então, acho que a gente precisa abraçá-lo mesmo, e também no desafio de comunicar o que nós estamos fazendo, né? Nós não podemos simplesmente fazer e deixar as pessoas sem entender. É fundamental que elas estejam conosco, né? Ou então a gente vai ter fracassado, né? Numa missão social fundamental. Deu? Obrigado. Passo então agora para a Juliana. Olá, boa tarde a todas, todos e todes. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu tenho a grata tarefa de apresentar o resultado final de um processo muito bonito, a quem aproveito aqui para fazer os agradecimentos também ao Museu Judaico, por toda a sua equipe, que foi tremenda nesse processo, e a Expomos, na figura também, né, da Marinês, da Mariana, que também, enfim, tanto o museu quanto a Expomos me permitiram essa oportunidade de trabalhar como consultora nesse processo, né? Então, o que eu vou apresentar para vocês aqui hoje é um pouco dessa história que nós vivemos juntos e juntas aqui nos últimos meses, sobre o processo de revisão e expansão da política de gestão de acervo do Museu Judaico de São Paulo, que é importante dizer que é um documento que ele já existia previamente, como a gente já ouviu aqui, né? Então, o que foi feito foi justamente um exercício de olhar para esse documento novamente e ver, bom, para onde que a gente pode ir, né? Para onde que a gente pode melhorar, o que pode ser feito para expandir esse documento, para que ele ficasse de acordo justamente com essas novas perspectivas que o próprio Museu Judaico tem trazido para o seu trabalho, né? E durante todo esse processo, acho que é importante falar também que essa pergunta, né, que norteia essa mesa agora, o que é colecionar o contemporâneo, ela esteve presente, né? Justamente pensando que colecionar o contemporâneo não é só olhar aquela produção humana do presente, mas, sobretudo, olhar o que nós já temos com o olhar de hoje, né? Não é só falar, não, tudo que a gente tem não serve mais, muito pelo contrário, tudo que a gente tem pode ser ressignificado a partir de novos olhares e novas construções. Então, começando aqui, o que eu pensei em trazer para falar com vocês hoje nessa conversa é justamente falar um pouco sobre o que foi entendido como uma política de gestão de acervo no contexto dessa revisão e ampliação desse documento do Museu Judaico, como é que o acervo do Museu Judaico começou a ser entendido e revisto também a partir dessa percepção do que é uma política de gestão de acervo, qual a metodologia que nós utilizamos, decidimos em conjunto como seria, uma breve explicação sobre o documento final e alguns desafios que, claro, todo documento dessa natureza traz consigo, né? Então, começando aqui, como é que a gente iniciou esse processo todo, né? Acho que uma primeira coisa importante a se dizer é que quando a gente fala de política de gestão de acervo, é importante a gente definir o que é isso exatamente, né? Acho que da mesma maneira como foi discutido na primeira mesa a questão do que é um plano museológico, é importante entender o que é uma política de gestão de acervo. E no caso aqui nós utilizamos uma referência de uma norma que é muito conhecida dentro da área, que é a norma Spectrum, que é uma norma voltada para a questão de procedimentos e que diz para a gente quais são os fluxos aí de elaboração de um documento dessa natureza. Então, aqui nesse slide a gente pode ver o seguinte, né, que toda a ela se baseia numa coisa muito fundamental, que é a missão da instituição. Uma política de gestão de acervo, ela não surge do nada, ela surge para responder anseios que nascem diretamente da missão institucional, né? Então, essa é uma questão que existe e que toda vez que a gente se põe a desenvolver um documento dessa natureza, a gente sempre vai voltar para esse pilar institucional que é a missão. E, a partir disso, é possível, digamos assim, dividir um documento assim em 4 grandes eixos, que são os eixos que são propostos pela norma Spectrum, de desenvolvimento, que envolve as questões de aquisição e descarte,
de documentação, que envolve justamente a questão da gestão da informação nos seus diferentes níveis dentro do museu ou instituição de memória, a questão do acesso, porque isso, quando a gente fala de acesso, muitas vezes parece que a gente não está falando de acervo, mas a gente também está falando de acervo, né, de como é que as pessoas vão chegar até as coleções, como é que elas vão pesquisar essas coleções, não só por meio das exposições, mas também por meio das atividades de pesquisa e consulta. E, por fim, preservação e conservação. A partir desses eixos que nós acordamos aqui no Museu Judaico, que seriam os eixos norteadores da escrita dessa revisão e ampliação, nós fizemos, então, todo o trabalho de desenvolvimento desse documento. E aí, a última camada que vocês estão vendo, né, de os planos, projetos e procedimentos, é justamente uma camada mais operacional, ou seja, as políticas, elas vêm, principalmente as políticas de gestão de acervo, elas vêm para dar um norte conceitual do que são essas coleções, de quais são os grandes critérios que vão ser adotados, e a partir disso a gente consegue definir o passo a passo, né? Então, quando chega lá no dia a dia, alguém bate na porta do museu e fala: eu quero doar isso aqui para a instituição. Muito bem, qual é o nosso procedimento, mas também qual é o nosso critério? Por que a gente vai dizer sim e por que a gente vai dizer não? E quais são as razões disso? Então, esses critérios ficam definidos no nível da política e os procedimentos são desenvolvidos a partir disso. E uma coisa que foi possível, né, foi necessária, na verdade, dentro desse exercício aí da revisão em conjunto, né, com toda a equipe, foi justamente entender o que é esse acervo do Museu Judaico. Né? O acervo do Museu Judaico ele é constituído principalmente por doações vindas da própria comunidade, então é um acervo que tem esse lastro afetivo, histórico, que não pode ser ignorado em nenhum momento, né? Além disso, o museu também conta com a ajuda de voluntários e voluntárias no processamento dessas coleções, desse arquivo que a instituição possui. Então, é de fato uma característica desse museu, a forma como esse acervo foi constituído, a forma como ele se retroalimenta até os dias de hoje, né, que é justamente essa participação, esse vínculo muito forte com a comunidade. Aqui é uma breve demonstração do que são essas partes que compõem o acervo do Museu Judaico, né? Então, nós temos documentos textuais, discos, objetos, livros, mais de 100 mil fotografias, depoimentos de história oral, que também é uma ação contínua do museu que vale a pena reforçar, mais de 1.300 títulos de periódicos, enfim, um acervo que vem sendo composto, né, dessas doações, como eu falei, também do arquivo histórico, que a Roberta comentou no início do nosso evento, né, que também veio para a aba do museu, então também faz parte desse universo, e tudo isso, claro, é sempre um grande desafio, né, pensar como é que a gente gerencia tudo isso. E aí, uma coisa importante também que foi necessária, né, essa discussão, foi uma definição das naturezas de cada uma dessas partes que compõem o acervo do Museu Judaico. Então, quando a gente fala, e isso também foi definido em conjunto no corpo da política, em acervo do Museu Judaico, do que a gente está falando, né? A gente está falando de um corpo patrimonial que é composto, então, por uma coleção de natureza museológica, uma coleção de natureza bibliográfica e um arquivo, né? E por que é tão importante isso? Porque, às vezes, quando a gente está no dia a dia das instituições, essa divisão ela não é tão simples, né? Muitas vezes a gente se vê diante de situações em que a gente não consegue exatamente distinguir ali, será que isso é arquivo ou será que isso é coleção museológica? Ou será que é os dois? Né? Ou será que tem um trânsito ali permitido? Então, esse exercício de trabalho, de definição, de compreensão, de que todas essas três partes, elas já existem no museu e elas compõem esse corpo patrimonial que é o acervo do Museu Judaico, também foi uma coisa que a gente desenvolveu, trabalhou bastante durante esse processo. Aqui também são algumas imagens, essa é a coleção museológica do Museu Judaico, né, que vocês também podem conhecer por meio do acervo online que existe dentro do site do museu, né? Vocês podem fazer pesquisas por busca simples e avançada.
A reserva técnica visitável também, exatamente, que é uma coisa muito especial que o Museu Judaico tem e que acho que vale a pena sempre falar, porque é uma coisa que é muito especial, né, de ter essa oportunidade de conhecer como é o espaço de guarda do museu, enfim, da coleção museológica. Aqui nós temos a coleção bibliográfica, que ela, dentro da estrutura do museu, dentro do organograma do museu, está vinculada ao centro de memória, né, assim como também o arquivo, né, que é justamente esse arquivo que vem do antigo arquivo histórico e que vem sendo tratado também já há bastante tempo pela equipe do Museu Judaico. Né? Então, esses 3 slides trazem um pouco dessa visualização do que é o acervo do museu, né, que é um acervo que continua crescendo, né, que ainda continua recebendo doações e que justamente se coloca sempre nessa reflexão do que é que nós vamos colecionar enquanto instituição. Né? O que representa, então, esse grande patrimônio judaico, né, que o museu deve justamente preservar. E como é que a gente desenvolveu, então, esse trabalho? Né? Foi um trabalho que durou alguns meses e a gente, então, justamente procurou fazer, primeiro, um levantamento de necessidades junto à equipe do museu, né, porque acho que é um primeiro passo extremamente importante conversar com as pessoas envolvidas na instituição sobre qual é a expectativa delas, o que elas entendem que já são as lacunas referentes a um documento pré-existente e, no caso de um documento que ainda não existe, entender quais são os desejos, quais são os anseios, né? Por fim, depois, também a realização de encontros de formação com as equipes, isso também foi necessário, para que fosse possível colocar todo mundo ali bastante alinhado em relação ao exercício de revisão e ampliação desse documento. Né? Então, foi realizado, por exemplo, um workshop sobre o que é a política de gestão de acervo, foi realizado também um segundo encontro com pessoas convidadas de diferentes instituições relacionadas, parceiras do Museu Judaico, justamente para que essas pessoas pudessem também dar a sua opinião a respeito do que elas entendem como o que representa o patrimônio judaico, né? O que representa o patrimônio que o museu deve preservar. E também, por fim, a gente teve reuniões finais para alinhamento de expectativas. Essas reuniões finais, elas também foram muito importantes, porque, claro, quando a gente está construindo, revisando um documento dessa natureza, é muito natural que a gente fique assim, querendo resolver tudo, né? Querendo resolver muitas questões, e às vezes a gente fala, bom, esse é um documento que ele, primeiro, tem uma temporalidade, ele tem um período para ser revisto, e a gente vai escolher quais são as prioridades que a gente vai conseguir trabalhar nesse período que a gente está definindo. Então, essas reuniões finais foram bem importantes. Aqui são algumas imagens também desse processo de trabalho, né? Nós tivemos a chance também de conversar não só com a equipe de acervo e memória, mas também com a equipe do educativo e outras equipes também pertencentes ao museu, e eu entendo isso como fundamental, né? Não é possível fazer um documento dessa natureza sem ouvir todas as equipes envolvidas com o trabalho cotidiano da instituição. Né, porque essas equipes têm impressões diferentes, visões diferentes e contribuições diferentes a respeito da construção e revisão de um documento desse tipo. O documento final, claro, ele acabou ficando extenso, né, porque, enfim, são várias as questões que realmente a gente procurou tratar, mas acho que uma das coisas que vale a pena citar aqui diretamente foi justamente a construção dessas linhas temáticas ou eixos de colecionismo do museu. Né? Isso foi um exercício também construído dentro da equipe, né? Isso não foi uma coisa que a consultoria trouxe, isso foi uma coisa construída, definida com a equipe, e que a gente pode, então, trazer, né, que, por exemplo, esses eixos de colecionismo que vocês estão vendo aí, eles partem de uma raiz comum, que é justamente a vida judaica, que é esse grande tema que engloba e que possibilita formas de interpretação do acervo do museu. A partir disso, esses subtemas ou outros eixos de colecionismo também se colocam para o museu como formas de ajudar a instituição a entender como ela pode interpretar suas coleções e interpretar aquilo que vem.
né? Então, por exemplo, se um objeto, novamente, é ofertado para doação, ou até mesmo para um comodato, alguma coisa assim, o museu pode perguntar, bom, dentro desses temas como manifestações, expressões, produções e contribuições, instituições, migrações, vida comunitária e tranças, como é que o objeto se encaixa dentro desses eixos de colecionismo que o museu se propõe, né? Então, essa definição foi de muita importância para a política de gestão de acervo, porque ela justamente ajuda naquela definição dos critérios, né? Aquilo que se encaixa, aquilo que não se encaixa tanto, aquilo que o museu eventualmente pode direcionar para outra instituição parceira, enfim. Então, esse documento final traz essa definição desses grandes eixos de colecionismo, ou grandes temas de atuação de colecionismo do museu. Essa aqui é um pouco a carinha dele, né, final. É um documento que, como eu falei, ele acabou ficando um pouco extenso em termos de texto, né, mas é justamente porque a gente precisou definir esses 4 grandes eixos, né, de desenvolvimento, documentação, acesso e preservação e conservação, além, claro, de toda uma discussão a respeito dos critérios específicos para cada uma das partes do acervo do museu. Isso também foi uma coisa que foi necessária, né? Era um desejo que cada uma das partes, a coleção museológica, a coleção bibliográfica e o arquivo tivessem os seus critérios distintos, mas atendessem também a critérios que fossem gerais, que valiam para as 3 partes, né? Então, o documento ele contempla todo esse exercício de reflexão que o museu se propôs a fazer. E aí, a gente também tem alguns, terminando já a minha fala, a gente tem alguns desafios associados a algo desse tipo, né? Como qualquer documento produzido com caráter, digamos assim, regulador, né, orientador, ele tem o desafio de ser o quê? Implementado, né? Porque acho que a primeira mesa falou muito sobre isso, a respeito de que esses documentos eles não devem ser só uma coisa que a gente constrói e guarda na gaveta, muito pelo contrário. A gente quer justamente que esses documentos, e é o desejo do Museu Judaico, que esse documento seja referenciado no seu dia a dia, seja utilizado no seu dia a dia e, eventualmente, ser ajustado aí de acordo com as questões que forem surgindo, né? É importante dizer que esse documento ele tem uma validade, digamos assim, de 5 anos, que é a periodicidade que foi definida para ele. Isso é natural também, documentos como políticas de gestão de acervo não são documentos imutáveis, muito pelo contrário. É importante que eles tenham, sim, um prazo de revisão, justamente pelo fato de que os olhares que o museu constrói a respeito daquele patrimônio que ele preserva mudam. E é natural que esses documentos mudem também de acordo com isso, né? De acordo com essas novas inflexões, novas interpretações que o museu traz. A gente também tem aí uma questão da disponibilização desse documento no próprio site do Museu Judaico. Já está lá? Legal. Então, quem quiser pode já consultar esse documento. Está na íntegra, Roberta? Está na íntegra. Então, está na íntegra, vocês podem consultar esse documento, né, para dar uma olhada aí de como é que o museu se organizou nesse sentido. E também a difusão desse documento no âmbito da própria instituição, né, porque é o entendimento de que esse documento ele é transversal, ele não é só afeito à equipe de acervo e memória, ele é afeito a toda a instituição, porque toda a instituição ela tem esse papel, essa função de preservar, difundir, dar acesso a esse patrimônio. Então, esse documento precisa também ser conhecido por toda a instituição e aplicado também pelas pessoas responsáveis. E, indo para o fim, acho que vale a pena comentar aqui do edital Tranças da Memória, que é um edital que o museu recentemente lançou, ainda está em aberto, que é um edital específico para pesquisa de acervo, né, aberto para pessoas com diferentes tipos de formação, como história, museologia, artes, enfim, que é um edital também, como eu falei, focado na pesquisa do acervo, né? Isso é uma coisa também bastante interessante de ser destacada, porque esse edital já traz algumas contribuições diretas da política,
né? Esses eixos que a gente trouxe aqui para vocês são eixos que justamente estão no documento do edital e que mostram quais são os interesses que o museu tem em relação também à pesquisa sobre o seu acervo, entendendo aí acervo como a coleção museológica, a coleção bibliográfica e o arquivo do museu, né? Então, com isso, eu encerro a minha fala, fico aqui também o meu contato, e, claro, agradeço novamente à equipe do museu e à Expomos por toda a participação e colaboração nesse processo. Muito obrigada. Obrigada, Juliana. Queria agradecer o compartilhamento de todas as experiências. Rever todo esse processo foi muito gostoso. Participar das discussões de Marília, que a gente já teve lá no Museu da Imigração, também é sempre uma alegria. E o professor Paulo, falando do Museu Paulista, é sempre, enfim, uma felicidade ver um museu que tem tanto tempo de história, uma história tão consolidada, se repensando cotidianamente e trazendo o tempo presente no seu bojo o tempo todo. Então, queria agradecer, imagino que para todo mundo tenha sido uma oportunidade muito boa, e também da gente perceber que o colecionismo do contemporâneo, ele não é só uma questão de recorte patrimonial, mas acho que ficou claro aqui para todo mundo que também é uma atitude institucional, um compromisso que a instituição crava, né, com o seu tema, com o seu público, com os seus parceiros, e que é, então, algo que está presente, que deve estar presente em todos os programas que um organismo como o museu acaba sendo. Eu tinha, como atribuição de mediação, que fazer 2 perguntas, né, deixar uma no bojo, mas fazer uma pergunta, mas eu queria passar essa vez para vocês, né? A gente não teve oportunidade de fazer pergunta na primeira mesa, então eu queria, enfim, passar a palavra para vocês, para o público. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer para a mesa, fiquem à vontade. Muito obrigado pela primeira mesa, para todos que participaram. Muito obrigada a vocês. Muito bom ver outros olhares. E eu concordo, Paulo, quando você fala assim que quando a gente coleciona o contemporâneo, a gente está vendo com os olhos de hoje, com a cabeça de hoje e tal. Mas o que me trouxe essa questão foi assim, tá bom, o que um pesquisador vai vir buscar daqui 30 anos? O que eu preciso olhar hoje? Então, durante a pandemia, a equipe de História Oral, comandada pela Linda, eles fizeram um núcleo grande de depoimentos de como as pessoas estavam passando a pandemia dentro da comunidade judaica. Agora começou a guerra em Israel. Nós estamos colecionando jornais, a Folha, o Estado, o que esses jornais estão trazendo. Mas é um exercício muito maior de pensar assim, o que eu não estou vendo que está acontecendo hoje e que eu preciso olhar para que esse pesquisador daqui a 30 anos venha para cá. Acho que é um pouco isso a minha pergunta. Nós não temos como responder essa pergunta. E, sobretudo, não ponha para um especialista do passado, embora eu esteja aqui no mundo contemporâneo, né? Mas a gente precisa arriscar. Eu acho, sobretudo, que nós precisamos tomar decisões, a gente precisa explicitar essas decisões como decisões profissionais. Nós, ao olharmos para instituições antigas, não é, nós vemos que não existe a separação entre o indivíduo que realiza a curadoria e o estabelecimento das políticas e a missão e o tempo e a dimensão científica a qual aquele museu se reporta. Ou seja, é quase como num velho postulado, não é, do iluminismo, nós enxergássemos o objeto, não é? E a partir daí anulássemos a nossa condição de sujeito, porque o objeto ele é certamente menor do que a hierarquia de poder do sujeito, mas quando eu hiperlativizo o objeto, o sujeito é que some, e o sujeito nunca some, muito pelo contrário, né? Então, me parece que nós precisamos arriscar, não tem outro jeito, porque a gente não vai conseguir saber. O que eu acho que a gente pode, o que daqui a 30 anos as pessoas vão querer, o que eu acho que a gente tem que arriscar é sair um pouco dos nossos padrões, não é? É importante olhar para hoje e ver o que
é a nossa rotina de coleção e o que está escapando. Não tem muita fórmula para isso, não é? Mas é importante a gente se desafiar, não é? E às vezes ser dolorido, não é? Por exemplo, as dimensões políticas são sempre dimensões. Nós estamos no Museu Judaico, não é? As dimensões políticas dividem a comunidade judaica. No Brasil, no último quadriênio, de uma maneira evidente, não é? Judeus pela democracia de um lado e o que do outro, não é, que não assumia o nome, não é? Isso é uma questão óbvia dada, não é? A sociedade é cheia de fraturas, mas agora também, não é? Na guerra, não é? Aqui no Brasil, não é? Quem está apoiando uma política de Netanyahu, quem não está, não é? Ou seja, nós precisamos quebrar, não é, as unidades do que é um mundo judaico, do que é sempre, porque o mundo judaico é um mundo diverso, não é? Enormemente, não é? Então ele por si só já nos impõe essa obrigação. E aí, enfim, às vezes enfrentar, não é? Esses incômodos de querer. Não, nós temos que olhar muitas vezes aquilo que a gente não quer olhar nos nossos diferentes segmentos, não é? Então, no âmbito de um museu de história, como o que eu trabalho, não é? Como o racismo hoje é uma questão, né, hipercolocada em todo. O que nós estamos colecionando sobre a discussão sobre o racismo, né, mas sobre a permanência? Senão é quase como se a gente começa a discutir uma coisa, parece que a coisa resolve, some, não some, né? Ela continua lá, insidiosa, né? Então acho que de alguma maneira nós precisamos, sobretudo, desnudar o nosso lugar e a nossa responsabilidade de quem está escolhendo e já assumir a margem de erro, porque não há possibilidade, não é, de nós sermos eficazes. Até porque é isso, não é? Como a história muda a cada registro temporal, porque a cada registro temporal a contemporaneidade muda e o olhar muda, não há como satisfazer, não é? Mas acho, sobretudo, que há como diminuir o nosso lugar, muitas vezes, não é? Assumir que nós somos finitos, parciais, e que conseguimos definir isto e o resto que ele nos ajude, não é? Eu queria fazer duas colocações. A primeira com relação à política de acervo. Só lembrar uma aplicação absolutamente na veia que a política de acervo traz e que eu acho extremamente benéfica. Acho que desde o início da minha vida profissional eu sempre lutei por essas definições do museu, principalmente para proteger a entrada de acervo no museu. Quer dizer, o nível de influência política, institucional, e estou falando isso em qualquer tipologia institucional de museu, né? Quer dizer, a gente sofre essa pressão, né? Eu me lembro quando eu participava do Conselho do Museu de Arte Sacra de São Paulo, nas Prisca Zero, a dificuldade de estabelecer isso e a dificuldade de criar regras, inclusive de normas sequenciais que o processo tinha que passar para poder chegar. E imediatamente, na reunião seguinte, vinha um conselheiro e dizia, não, mas isso é do meu primo. Foi ele que eu trouxe, traz embaixo do braço. Ou seja, isso no passado, mas infelizmente acontece até hoje. Então, eu acho que uma das aplicações dessa política clara, publicada, é exatamente dar o respaldo que os profissionais precisam para poder governar minimamente os critérios e manter uma política que foi definida institucionalmente. Então, essa é uma ressalva. E a outra questão, eu acho que o Paulo tocou agora nessa última fala, numa questão fundamental, que é o risco. Eu acho que nós vivemos um século da incerteza, isso é básico, basilar, né? E eu peguei um extrato do nosso programa digital, que eu acho que é extremamente interessante, que diz o seguinte: uma frase que circula entre as lideranças digitais de museus pode muito bem ser aplicada no caso de qualquer museu que queira se aventurar, né, nessa área, que é o seguinte: os museus são locais seguros para quem corre riscos. Então, eu acho que é exatamente isso que nós estamos falando. Quer dizer, nós vamos correr riscos. E, na verdade, a segurança de algum acerto é conseguir arriscar. Exatamente. Senão, nós estamos em vão, né? Acho que esse é o ponto. E, profissionalmente, a capacidade de arriscar
a coragem de arriscar é uma grande vantagem profissional. Eu acho que, se nós formos esperar, atuar sempre com a máxima segurança, nós não vamos sair do lugar, né? Então, mesmo quando... E isso é contínuo em cada um dos projetos, é o tempo inteiro, né? Todos nós temos essa aplicação muito, muito forte. E acho que, inclusive, do ponto de vista da governança, tem uma frase no mundo empresarial que é muito interessante, que dizia o seguinte: certifique-se que os seus subordinados estejam cometendo um número razoável de erros. Né? Então, eu acho que essas questões nos confortam, entende? Quer dizer, a gente precisa, de tempos em tempos, rever esses riscos como capacidade de avanço, né? Como algo que você se atira, mas você atira no desconhecido, que pode ser uma inovação. Então, acho que esses pontos eu tenho muito fortes, assim, como política empresarial da Expomos, como instituição, ou seja, vamos nos certificar de que nós estamos indo para frente, que nós estamos inovando, mesmo que o campo seja um pouco incerto, mesmo que... E, ao mesmo tempo, a outra questão que também é válida para a política de acervo é a gente reconhecer as lacunas, né? Nós não estamos trabalhando museologicamente para completar tudo. Nós estamos para discutir as lacunas e detectar aquilo que é absolutamente essencial. O nosso assunto não é completo, não é completar nada. É identificar lacunas que sejam essenciais e que precisam ser retrabalhadas contemporaneamente com esta função de... Não é um resgate de passado, é uma leitura, é uma outra coisa, uma observação sobre o passado. Podemos, então, encerrar? Então, eu queria agradecer a participação de todos, a participação do público. A gente fica esperando, então, o próximo encontro dentro desse programa Amanhã dos Museus. Parabenizar mais uma vez o Museu Judaico pela iniciativa e, enfim, passo a palavra então para o Felipe, que vai finalizar o evento de verdade. Não, era só para agradecer, porque sexta-feira, com essa vida louca que a gente tem, então, de coração, obrigado por estarem aqui, obrigado a todas vocês e todos que toparam o convite também para virem falar. Bom, retornem para ver as exposições, o museu está... a gente está com uma exposição que eu acho que vale a pena ver. Marcelo Brodsky, Exílios, Escombros, Resistências, no segundo subsolo aqui do museu. Uma exposição que fica até 5 de novembro, mas imperdível. Conheçam, sigam a gente nas redes sociais, tragam os amigos, enfim. O museu... Exato. Legal. Bom, a gente espera ver vocês o ano que vem, nesse mesmo programa. E muito obrigado, bom final de semana.